Muito bem. Pronto, não vai cair. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo de número 11, por favor. Vamos lá, meus irmãos. Hebreus capítulo 11, verso de número 22. Nós terminaremos este assunto falando sobre a fé inabalável de José. Vamos ler este versículo único. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Baixem suas cabeças, fechem seus olhos, vamos orar. Ó Deus, nós agradecemos pela noite, agradecemos pelos irmãos, agradecemos pela oportunidade de abrir a sua palavra, implorando que o Espírito Santo do Senhor possa quebrar os nossos corações, o nosso orgulho, o nosso pecado, Senhor Deus, a fim de que possamos atentar às verdades que temos aprendido, temos ouvido do Senhor, sobre grandes exemplos, pessoas que demonstraram fé em oportunidades difíceis das suas vidas e são grandes exemplos para todos nós. Por favor, Senhor Deus, que não sejamos indiferentes a essas verdades, mas que cada dia nós procuremos ser homens e mulheres de fé. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, é claro que ser uma pessoa de fé não é da noite para o dia. Existe um grande investimento nas vidas daqueles que procuram ser grandes homens e mulheres de fé. E para ser bem franco para vocês, esse é um caminho muito tortuoso, é um caminho muito difícil e que traz muito sofrimento. Ninguém consegue ser grande na fé se não sofrer bastante. Não existe um caminho mais fácil para ser um grande homem de Deus ou confiar mais em Deus, se não for através das provações e do sofrimento. Quando nós já estudamos aqui, quando falamos sobre José, José é um dos grandes homens de Deus que já passaram por esse mundo, uma pessoa que com uma conduta ilibada, com exemplo de amor a Deus e de como teve paciência em Deus. É um exemplo para cada um de nós que mesmo pessoas com pouca idade, elas podem ser grandemente usadas por Deus e também pessoas com bastante idade podem ser usadas por Deus. Nós já falamos sobre a profundidade da fé de José, nós já falamos sobre uma fé que espera e declara a libertação, porque ele cria que os seus ossos seriam levados do Egito para a terra prometida. E hoje, meus irmãos, nós vamos ver algumas lições práticas para cada um de nós, para a nossa vida cristã, daquilo que José passou. É claro que algumas dessas questões nós repetiremos aquilo que nós já vimos, mas a Bíblia sem a aplicação para cada um de nós, por vezes, não que ela perde o valor, mas nós não entendemos o valor que ela traz para cada um. Então, quando nós pensamos sobre de que maneira isso pode, como nós podemos responder a essas verdades, primeiramente, aquilo que eu disse a cada um de vocês há pouco. Quando nós vemos sobre José, foi uma fé que perseverou em meio a muito sofrimento. Não pouco, a muito sofrimento. Porque ele foi tirado da sua família, ele foi vendido como escravo, ele foi preso por conta de uma coisa que ele não fez, foi esquecido por um tempo na prisão, sofreu por esse esquecimento, mas nunca perdeu a sua fé. Então, meus irmãos, como José, nós somos chamados a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. Em momentos de dor, nós devemos olhar para o futuro com os olhos da fé. Talvez esse seja o maior problema de nós nos dias de hoje. Podermos olhar
para o futuro com os olhos da fé. Porque, como já falei algumas vezes, e eu sei que por vezes eu acabo sendo repetitivo, nós vivemos em meio a uma geração imediatista. Eu estava mostrando para o Eduardo algumas coisas que hoje em dia você pode fazer com a tecnologia. Você não precisa mais apertar um interruptor para ligar uma lâmpada. Você pode simplesmente, com o aplicativo de celular ou com sua voz, pedir para que a luz seja ligada e ela liga, se você tiver as ferramentas corretas. Então, não precisa-se mais você levantar, você ir até o interruptor, a televisão. Você pode dar os comandos de voz pelos controles, que por vezes tem microfone e tudo mais. Então, nós estamos sendo cada vez mais levados a sermos preguiçosos, né? E nós queremos as coisas imediatas. Até mesmo quando você pensa na alimentação, existe hoje em dia um tipo de alimentação que é barata, mas que não é nem um pouco saudável. Então, meus irmãos, esta geração imediatista dificilmente consegue ter paciência. Nós todos dificilmente conseguimos ter paciência para esperar o agir de Deus. Quando as coisas começam a ocorrer, situações difíceis nas nossas vidas ou na vida daqueles que estão à nossa volta, por vezes nós imploramos a Deus que essas coisas elas sejam encerradas o mais breve possível, quando na verdade nós deveríamos orar para que a vontade de Deus ela fosse feita. Às vezes a vontade de Deus não é acabar com os nossos problemas, às vezes a vontade de Deus é fazer com que nós aprendamos a ter fé, mesmo em meio às injustiças. Às vezes a vontade de Deus é que simplesmente nós possamos morrer em meio ao sofrimento. Então, dentro do plano de Deus, Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Nós aqui não estamos preparados para aquilo que Ele tem, de alguma forma, permitido nas nossas vidas. Interessante, meus irmãos, 2 Coríntios capítulo 4, você pode abrir. 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18. Olha que interessante aquilo que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18. Esse é um daqueles versículos importantes para serem anotados na sua Bíblia, no seu celular, em algum lugar que você não vai esquecer nos momentos de dificuldade. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Eu quero ler na versão NVT. Nós temos a Esther aqui e alguns pré-adolescentes, e por vezes essas palavras um pouco mais difíceis, elas se tornam um pouco mais complicadas para o entendimento deles. Então, o que a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, na versão NVT, uma versão um pouco mais contemporânea, vai dizer o seguinte, versículos 17 e 18. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as coisas que não podemos ver durarão para sempre. Todos nós sofremos. Eu ainda não encerrei o meu estudo sobre sofrimento, faltam 2 ou 3 mensagens. Mas nós estudamos a fundo, meus irmãos, como o nosso caráter cristão ele se desenvolve através do sofrimento, e segundo a Bíblia fala, é o meio pelo qual nós podemos crescer espiritualmente.
Meus irmãos, tede por motivo de toda alegria ao passar por várias provações, porque a provação da vossa fé produz perseverança, papapá. Então, o meio de Deus de trazer crescimento espiritual a nós é através do sofrimento. Ponto final. Então, nas palavras do apóstolo Paulo, mais uma vez eu digo para todos vocês, o nosso maior problema é fixar os nossos olhos no agora e não naquilo que há de vir. Porque as coisas do agora, elas são passageiras, nós não conseguimos dominar o agora. Nós sequer conseguimos dominar o futuro. Mas o que a palavra de Deus ensina para cada um de nós é que, primeiramente, as tribulações, elas são momentâneas. Elas são momentâneas. Mas também vai nos dizer que vai produzir em nós uma glória que vai ser muito maior do que aquilo de mal ou de ruim que aconteceu conosco. Então não se pode comparar as coisas boas em Cristo com as coisas ruins que nos acontecem, por piores que sejam. Paulo vai dizer que nós não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Esses são os olhos da fé. É isso que nós precisamos exercitar nas nossas vidas. É por isso que já há alguns meses nós estamos estudando Hebreus capítulo 11, para exercitar os olhos da fé. Lá no final do capítulo 11 de Hebreus vai dizer que aquelas pessoas que sofreram, eles contemplaram uma recompensa que no momento que eles estavam aqui, eles não receberam. O maior problema dos neopentecostais é achar que as suas recompensas devem ser recebidas agora, em forma de bens materiais. É por isso que existe muita gente ludibriada, quando, na verdade, aquilo que o Senhor nos promete não tem nada a ver com bens materiais. Então, meus irmãos, no final do verso 18, Paulo vai dizer que as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Se você crê nisso, aqui é o ponto de virada das nossas vidas. Cada um de nós sabemos quais são as nossas dificuldades. Cada um de nós sabe quais são os sofrimentos que nós temos passado. Alguns mais, outros menos, mas cada um sabe qual tem sido a sua maior luta na sua vida espiritual. O que a Bíblia diz é que essa luta ela é passageira, que você deve fixar os seus olhos em Cristo. É isso que nós temos visto aqui pelas palavras do apóstolo Paulo. Essa fé é uma fé que prepara o caminho para as gerações futuras, nós já falamos sobre isso. José não acreditava nas promessas de Deus para ele mesmo, mas também para as gerações futuras, por esse motivo que ele pediu, que posteriormente, quando eles saíssem, ele não sabia quando iriam sair, que os seus ossos fossem levados para a terra prometida. Então, preste bem atenção no que eu vou dizer a todos vocês. E talvez isso vai mudar a sua perspectiva. Nossa fé não é apenas sobre nós mesmos, mas sobre a maneira como ela impacta aqueles que virão depois de nós. Entenda uma coisa, meus irmãos. A fé que nós temos em Deus, ela não é só para nós. Ela é principalmente para as pessoas que estão à nossa volta. No contexto de igreja, nós temos pessoas fracas e fortes na fé. Se as pessoas fracas na fé, elas veem os fortes passando por provações e crendo em Deus, para elas, para as fracas, será um testemunho de que elas devem perseverar ou ter a mesma fé que aquele irmão ou irmã estão tendo naquele momento difícil. Então, a pessoa que está passando por provação, não é só ela mesma. A sua vida está sendo exemplo para outras pessoas. No que diz respeito aos ímpios, as pessoas que não têm Cristo, elas poderão, note o tempo verbal, poderão
ver o agir de Deus através da nossa fé, da nossa dependência. Se alguém chegar para você e falar, olha, nosso país está indo para o buraco, está tudo lascado, a gente está tudo perdido. Se você simplesmente dizer a verdade, a gente está todo mundo lascado. Isso não vai ter impacto nenhum. Mas se você disser, falar, olha, realmente as coisas estão ruins, mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. A pessoa ela pode não te dar ouvido, mas com certeza ela vai entender que a sua confiança não está no governo, não está nas circunstâncias, mas está em Deus. Então, meus irmãos, note como nós somos egoístas em achar que a nossa fé ou a nossa falta de fé não impacta as pessoas, porque impacta sim. Aquilo que eu sou dentro da minha casa, que minha esposa e minhas filhas conhecem de mim, para o bem e para o mal, vai impactar a vida delas. Porque com certeza elas vão dizer que eu sou muito bravo, que eu sou muito, que eu cobro muito, mas elas também vão dizer que eu sou amoroso, que eu sou uma pessoa que ama a Deus, que eu sou uma pessoa que incentivo elas a amarem a Deus. Nós não vivemos num conto de fadas, as pessoas não são perfeitas, nós vivemos em família, como a família da fé, com qualidades e defeitos. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Nós temos nossas qualidades e defeitos. Mas quando nós permitimos que a nossa fé, ou que as coisas boas, elas sejam muito mais do que as coisas ruins, nós seremos lembrados pelas coisas boas. Você acha que essas pessoas aí que morreram... Eu terminei ontem de assistir a série de uma pessoa que eu gosto muito, Ayrton Senna. Gostava muito, né, do Ayrton Senna, ainda sou da época que assistia corridas do Senna. Então foi feita uma série onde somente as qualidades dele, ou grande parte da série falava muito das qualidades dele, mas os seus defeitos ficaram de lado. Você acha que ele era 100% bom? Não existe alguém que é 100% bom. O único foi o Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, a nossa fé precisa, de alguma forma, impactar as pessoas. Agora, se eu sou um cristão e não aplico a minha vida em servir a Deus, em vez da minha fé impactar as vidas alheias, a minha infidelidade impactará as vidas alheias. É por isso que, por vezes, acontece pessoas de longa data de vida cristã começam a dar problemas, começam a enfraquecer a sua vida espiritual, começam a se afastar de Deus. Geralmente, numa igreja, quem mais dá problema são aqueles que já estão na vida cristã há algum tempo. Os novos convertidos, geralmente, eles não dão problema. Eles simplesmente querem, e quando acontece alguma situação, é por falta de conhecimento. Mas é interessante, meus irmãos, que parece que quanto mais tempo de vida cristã, menos na vida de uma parte dos cristãos, crescer em fé torna-se algo não mais necessário. Quando, na verdade, meus irmãos, o que a Bíblia fala sobre deleitar-se no Senhor, agradar-se do Senhor, confiar no Senhor, orar sem cessar, ler a palavra do Senhor e meditar todos os dias, isso é para todas as pessoas. Não existe uma faixa etária onde nós chegaremos num momento onde nós deixaremos de estudar a palavra de Deus. Paulo era um grande estudioso, ele conhecia muito, mas ele continuava estudando. Nós não sabemos nada e precisamos aplicar as nossas vidas. Por quê, meus irmãos? Porque também esse é um modelo de fé que nós precisamos viver. É assim que nós impactaremos o mundo que nós vivemos. As pessoas precisam ver em nós o quanto nós amamos a Deus. Para finalizar, meus irmãos, eu falei sobre uma fé que persevera, mesmo em meio ao sofrimento, uma fé que prepara o caminho para as gerações futuras, isso é a aplicação das nossas vidas,
e uma fé que declara a esperança na ressurreição. Nós também falamos isso na semana passada. Mas lembre-se que o próprio verso 22 de Hebreus vai dizer que José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus ossos. Ou seja, ele tinha a esperança de que um dia ele ressuscitaria, então gostaria de ressuscitar na terra que Deus prometeu dar aos seus pais. Meus irmãos, o que pior pode acontecer conosco nesse mundo é morrer. Só que a morte para o cristão, ela não pode nos deter. É claro que nós olhamos para os nossos parentes, filhos, para as pessoas que nós amamos, e nós não queremos abandoná-los. Mas se nós pensarmos que precisamos pregar a palavra de Deus para que eles possam nos acompanhar para todo sempre, talvez esse seja um incentivo, não de nós salvá-los, mas de nós orarmos com mais fervor para que eles possam ser salvos. Então nós precisamos ter a esperança de que os nossos olhos se fecharão nesse mundo, mas eles abrirão para Cristo. Quando nós fecharmos os olhos nesse mundo, vai ser o começo da eternidade, ou seja, não vai ter fim, já não haverá mais morte. Porque Apocalipse 20 vai dizer que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então, nossa fé é fundamentada na ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15, o capítulo 15 vai falar sobre isso. E ela deve ser uma esperança viva que guia a nossa jornada. Assim como José confiava que Deus cumpriria as suas promessas, devemos ter confiança de que Ele cumprirá a sua promessa de vida eterna. Então, em suma, meus irmãos, se você não lembra de nada do que eu falei nesses 3 dias que eu preguei sobre José, lembre de uma só palavra: obediência. Por quê? Porque a fé de José nos desafia a sermos obedientes. Ele esperou nas promessas de Deus, mesmo quando aparentemente parecia que tudo ia dar errado, ele continuava crendo em Deus. Então nós também precisamos continuar crendo no Senhor. Ele não viu, mais um que não viu tudo aquilo que Deus prometeu a ele e às suas gerações. Mas ele teve fé. Ele confiou plenamente na fidelidade de Deus. Então, meus irmãos, é importante que nós possamos viver uma fé que possa quebrar barreiras. Pensando de que forma a nossa vida, o nosso testemunho vai impactar as vidas das pessoas à nossa volta. Entendam de uma vez por todas. Existem muitas coisas ruins que vão nos acontecer. Muitas. Nós teremos muito contato com pessoas muito ruins, que vão querer só o nosso mal. Mas nós estamos do lado de quem vence. Nós estamos do lado vencedor. Nós acabamos um estudo sobre a soberania de Deus e entendemos que nada acontece sem a sua permissão. E a Bíblia ainda fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais que a sua revolta ou a sua tristeza não lhe permita enxergar o que Deus quer, o que nós devemos ter é confiança de que um dia essa situação vai acabar. Talvez nós não estaremos aqui para ver, mas um dia Deus vai permitir que isso possa cessar. Então confie em Deus, meus irmãos. Confiemos no Senhor, apliquemos nossa vida em servi-lo, em obedecê-lo. Lembre-se que nossa vida é um espelho que deve refletir a glória de Cristo. E se não reflete, está refletindo a nossa infidelidade a Cristo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, fala aos corações de cada um de nós e que sejamos homens e mulheres de fé. Age, Senhor Deus, através das nossas tristezas, das nossas lutas, das nossas angústias. Ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus.